olhando aí. Como é que tá a minha voz? Tá gravando bonitinho? Vocês estão ouvindo todas as palavras que eu falo, mesmo de falar uma depois da outra, assim? Tudo bem? Tá boa a internet aqui? Ah, ótimo. Tá beleza. Ok, beleza, beleza. Então, nós vamos falar aqui para vocês de várias coisas que acontecem com o RNA. Eu fiz esse desenho há muito tempo, eu nem trabalhava com bioinformática na época, bioinformática não existia. Eu estava dando uma aula que me pediram para um curso Brasil-Argentina, era uma aula introdutória, e aí os argentinos falaram assim, professor, ¿puedes disponibilizar los diapositivos? Aí eu falei assim, ó, ¿tienes internet na Argentina? Aí ele falou, sim, temos internet, claro. Eu falei, então anote o nome deste servidor, né? Não era Biodados, era cromatina.icb.fmg.br, é igual a Biodados que a gente tem hoje. Só que isso foi em 1900 e Guaraná com rolha, né? Ninguém tinha servidor de internet, fazia página, e a gente tinha um Macintosh lá que tinha um programa que transformava ele num servidor. Então, a servidora Cromatina, eu vou contar para vocês que ela mudou agora, ela virou a Biodados, mas a Cromatina certamente é mais velha que vocês, tá? Então, esses slides são mais velhos que vocês e eles estavam na nossa página e eles puderam baixar lá da Argentina, né? Então, assim, dei uma de gostoso para cima dos argentinos, né? Eles entravam na Cromatina, estava cheio de slide, material de trabalho. Isso aí é 1991, ou menos, sei lá, por aí, 1990. Você já tinha nascido em 1990? Acho que não, Eu não né? tinha nascido, não. Esses slides já estavam numa servidora na Cromatina, que foi uma das primeiras servidoras que a gente teve lá no ICB. Ela é bem velhinha. Então, eu fiz esse desenho meia boca, porque eu vou contar essas partes para vocês. Então, quando um RNA é transcrito, a gente chama ele de transcrito primário. Ele é transcrito numa fábrica de RNA, onde o gene está lá, e tem muitas RNAs polimerases atracadas ao esqueleto nuclear, produzindo RNA pra caramba num pontinho ali dentro do núcleo, e eles são produzidos como um transcrito primário. É o transcrito que vocês sabem imaginar até hoje, né? Põe o primeiro nucleotídeo, vai pondo os outros, né? Até a RNA polimerase chegar no final. Beleza. E aí, esse transcrito, a primeira coisa que acontece é a colocação de uma coisa no iniciozinho dele. Ele vai daqui para lá, tá? De 5 linhas para 3 linhas. Essa ponta 5 linhas, ela é protegida por uma coisa chamada cap. Cap, eu vou mostrar aqui, a adição de cap, né? Cap seria um capacete, né? Um cap, um boné, tá? Adição de cap, primeira coisa. O processamento dos introns. Também tem história para contar que quando foi descoberto que introns eram eliminados, eu fazia graduação, né? Veio um cara lá falando inglês, eu era igual vocês, e o cara foi lá para falar dos introns, que os introns eram retirados. Então, isso faz uns 35 anos por aí, e eu vi o cara lá que foi falar dos introns. Os introns são sequências que são removidas do RNA. Vocês aprendem isso já no ensino médio, não? Que tem intron nos RNAs? Ou só... Já ouviram falar na biologia, né? Vou mostrar os introns direitinho. Bom, eu coloquei, até um aluno nosso aí perguntou, eu coloquei a região que começa a proteína a ser produzida, que isso aqui é um consenso de COSAC, né? GCC, GCC-A ou GCC ao GG. Eu coloquei de propósito no segundo exon,
né? Primeiro exon, segundo exon. A maioria das vezes ocorre no primeiro, mas não é proibido estar no segundo. Então, para provocar, pus no segundo, mas geralmente está no primeiro exon, tá? Beleza. Aí, isso aqui é uma marca que vai indicar para o ribossomo onde começar a tradução. Aí tem essa caixinha aqui, listadinha aqui assim, ó, que vem parar aqui, depois que os introns são removidos, né, essa molécula vira essa, né, transcrito primário, transcrito processado. Esse sinal aqui é o sinal para parar a tradução. Então, a tradução vai começar num sinal, vai parar no outro. E aí vocês têm que decorar o AA, o AG, o GA, tá? Que são os stop códons. O AA, o AG, o GA. Quando chega nesses códons aqui, né, o primeiro é o AUG da metionina, e esses aqui não tem transportador para eles, então termina. Beleza. Então, sinal de início, sinal de final. E esses caras aqui no fim, o que é esse vermelho? Esse vermelho, seguido por esse outro tracejadinho aqui, ó, tá? É o sinal para cortar o RNA mensageiro. Não tem 10 pessoas no mundo sem dormir se perguntando aonde que a RNA polimerase para de transcrever. Porque tem algumas músicas que os caras vão gravar, né? E aí elas estão lá no estúdio, tal, não sei o quê. Aí o cara que está na cabine de som vai diminuindo, a música vai diminuindo, e a música vai acabando aos poucos, né? E quem gosta de solo de guitarra, na hora que o guitarrista começa a fazer um solo maluco, o cara da cabine de som vai diminuindo, e acaba a música, né? Então, as RNA polimerases, elas vão saindo lá longe, ninguém sabe direito aonde, e vão parando. Só que existe um processo de cortar, né? Que é o processo que vai para a rádio, né, vai ou então o guitarrista dá um pulo, o baterista faz tchan, e aí acaba, né? Tem um corte. Esse corte aqui, ele é anunciado por essa sequência, igual a música dos Titãs, né? A, U, A, U, A, paranana, U, A, tá? Então, esse AAUA, essa parte em vermelho, ela existe nos RNAs como um sinal de vamos cortar a molécula aqui, e ela corta num lugar chamado box, né, um pedacinho de sequência que tem muito GU, né, a GU box que está aqui, tá bom? Então, esse é o sinal e vai cortar aqui. Então, esse pedaço vai cair fora, tá? Vai cair fora. Só que aí vem uma enzima e adiciona 10 As, né? Sem molde nenhum, ela adiciona 10 As aqui, né? E aí, com esses 10 As, vem um outro complexo enzimático e adiciona cerca de 250 As. Pode ser 200, pode ser 300, né? Espiche isso aqui. Então, o RNA mensageiro, quando ele chega no citoplasma, ele tem o CAP, ele não tem mais intron, tem essa cicatriz que eu vou contar para vocês, né? Posso contar agora, porque aqui está mostrado, ó. Verde claro é o que tem para falar que o exon acabou, né? Aí o intron, na hora que começa, ele tem esse GU, essas letrinhas aqui, né? Aí vai tururu, 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 e o intron acaba por 15 pirimidinas, Y significa C ou T, né? Pirimidinas. Aí tem uma base qualquer, C e AG, tá? O intron está em verde escuro, não sei se dá para distinguir, mas pelo menos tem esse tracinho aqui, esse tracinho aqui. Isso aqui é o intron, né? Está representando o intron aqui, né? O intron. E aí, a primeira base do exon aqui é um G. Acreditem, tem essa regra, tá? Então, os exons, eles terminam por AG, o outro exon começa por G, então, na hora que processa isso aqui vai ficar um AGG, para você, e aí, AGG, tá? Aqui sempre vai ficar um AGG, aqui um AGG, sempre vai ter um AGG na cicatriz do processamento, tá? Aí, então, vai ter o sinal para começar a proteína, para terminar a proteína, onde corta os primeiros 10 e os 250. Então,
Isso aqui é que é o RNA mensageiro, tá? Eu vou contar a história disso daí, devagarzinho, um por um, né? Primeiro o CAP, depois processamento do intron, essa história que eu já contei, né? O COSAC, os stop codons. Vou contar esses caras aqui. Vou contar umas histórias muito malucas sobre intron, sobre poliar, tal. Biologia é assim, né? Tudo que pode acontecer, acontece. Eu dou aula para gente que vem da computação, os caras acham, pô, tem mais exceção a biologia do que regra. Ai, ai, eles falam muito isso. Não me lembro desse slide. Ah, eu fiz esse slide depois. Ele é animado? Não, não, não é. Então, esse slide mostra mais ou menos o Google Maps aqui da história toda, né? É, então, aqui é o DNA, né, do Blafit, tá? Beleza? Os fatores de transcrição vão catalisar a aproximação de uma RNA polimerase, que vai sentar aqui e vai começar a transcrever o transcrito primário, tá? Beleza? Ela vai saltar fora onde ela quiser, porque esse sinal de poliadenilação vai mandar cortar aqui, né? Então, o transcrito primário tem os exons, né? Os introns vão ser eliminados, os exons vão ser juntados, né? Mas é mais para vocês entenderem que tem um lugar onde o gene começa, né, a transcrever e onde a cauda de poliar manda cortar, o sinal de poliadenilação manda cortar, né? Esse sinal aqui manda cortar para pôr a poliar. E aí, então, você vai ficar com um transcrito que tem um cap, né? Aqui, né? Você tem aqui o AUG aqui e o stop codon aqui. Eu escolhi um A, né? Os exons estão grudados. Essa região aqui, que é codificante, essa região aqui, que vai do AUG até o A, ela é chamada de coding strand. É um nome besta, mas assim, nem me pergunte o que significa CDS. Isso aqui a gente chama de CDS, desde o AUG até o A. Antes da CDS, no RNA que está no citoplasma, a gente chama de 5' untranslated region, região não traduzida, untranslated, não traduzida região, untranslated region. A gente não fala untranslated region, a gente fala UTR. Então tem uma UTR aqui, não vai virar proteína, tem a CDS que vai virar proteína, e tem a 3' UTR que não vai virar proteína. Então, é só para vocês verem o mapinha aqui, né? RNA começa, RNA acaba. A proteína começa, a proteína acaba, tá? No stop codon não tem como pôr aminoácido, então desmonta o coisa, né? Eu queria que vocês olhassem esse gráfico, né? Com o RNA começando aqui, terminando aqui, a proteína começando aqui, terminando aqui, né? Um dentro do outro, né? Para vocês localizarem bem, né? E aí, aqui tem uma região para ligação de microRNA, vou contar para vocês que eles podem grudar aqui e inibir o RNA mensageiro. A função dos microRNAs é inibir a tradução deles aqui, né? E isso determina se você vai ter o gene ou não, porque não adianta você produzir o RNA mensageiro se um microRNA falar assim, opa, parou, não vai entrar no estádio, vocês foram multados porque fizeram bagunça lá no Rio de Janeiro, então não vai entrar organizado aqui hoje. Então, o microRNA bloqueia, né? E a outra coisa que vai definir se vai ter expressão mesmo do gene é um monte de coisa que pode acontecer depois, como, por exemplo, fosforilação, pode ser necessária para o fenótipo ser expresso, acetilação, né? Várias modificações químicas. Proteólise limitada, eu vou dar 2 exemplos. A insulina, se produz a proteína, mas ela não funciona, não. Tem que ter uma proteína que arranca um pedacinho dela para ela poder começar a funcionar. Fator de coagulação, eles estão no seu sangue agora, estão lá, né? Nas suas artérias e veias. Uma proteólise limitada, uma mordidinha na proteína, faz com que ela fique ativa. Então, proteólise limitada pode ativar
a proteína, né? No caso da P53, vocês não vão lembrar agora, mas eu mostrei para vocês que ela é sintetizada e degradada. Sintetizada e degradada. Então, o proteasoma pode estar degradando uma proteína o tempo todo. Quando ela é fosforilada, ela deixa de ser degradada e começa a se expressar. Entendeu? Então, não sei por que eu escrevi coleguinha ali, mas a expressão um coleguinha da P53 que leva ela para o proteasoma, né, o MDM2. Tem isso na aula lá de ciclo celular, gravadinho lá para vocês. Então, o que eu queria explicar é o seguinte: expressão depende de um monte de coisa para a proteína fazer o fenótipo dela, né? Então, o RNA precisa ser transcrito, processado, a proteína pode ser fosforilada, acetilada, sofrer uma proteólise limitada, deixar de ser degradada, para ela expressar o fenótipo. Então, nunca confundam a expressão, que é quando ela produz o fenótipo, com a transcrição e o processamento, né? Então, transcreveu, processou, o ribossomo vai produzir a proteína, ainda falta muito para o gene produzir o seu fenótipo numa célula eucariótica. Bom, isso aqui era só para complicar, para dar o quadro geral, mas eu tenho que falar mais dessas peças hoje aqui. Vamos falar do CAP? Um brinde ao CAP. Se eu fosse fazer uma questão safada, eu perguntava assim: quantas pontas 5' tem um RNA no citoplasma? A resposta certa é safada essa questão, né? A resposta certa é nenhuma, porque embora ele seja transcrito de 5' para 3', o CAP é uma maneira de você bloquear a 5'. Ó, aqui está o 5' original. Imagina ele com 3 fosfatos em preto aqui para mim, por favor. Tá? Esse aqui é o primeiro nucleotídeo. Tem 3 fosfatos assim no 5'. No 3', né? 1', 2', 3', tem o fosfato, a ribose e o outro. Fosfato, ribose e o outro. O RNA está crescendo para cá. É uma molécula longa que ia de 5' para 3'. O 5' dele era aqui, tinha 3 fosfatos. Não é que existe uma enzima que chega assim, que lindos 3 fosfatos na extremidade do RNA mensageiro. Vamos destruir essa extremidade linda? E aí reage um nucleotídeo de guanina. Ó, isso aqui, ó, vocês sabem ver que é guanina, né? Porque vocês sabem que é uma purina e não tem grupo amino aqui, tem a dupla O para cima, tá? Uma cetona. Vai lá na primeira aula que você vai ver como identificar uma guanina. Tá? É um nucleotídeo de guanina. Ele está virado ao contrário, tá vendo? Aqui é 1', 2', 3', OH, 4', 5'. Ele tinha 3 fosfatos aqui, ele perdeu 2, esse cara perdeu 1 e ele ligou aqui, tá? Então, é um nucleotídeo virado ao contrário, percebe? Porque aqui é de 5' para 3', né? Que é o 5' da molécula, né? E o 5' dele está ligado no 5' do outro, né? Fez um negócio estranho aqui, ó, um casamento que não podia, 5' com 5'. Então, na verdade, a ponta 5' ficou esquisitaça para as enzimas que queriam vir por aqui e degradar o RNA mensageiro, entendeu? Vai ter uma enzima lá que quer degradar um Pac-Man, que começa a comer pela ponta aqui assim, ó, né? Não tem como mais porque o CAP protegeu, tá? Ele tem outras funções, como ligar uma subunidade menor do ribossomo também, né? Ele é identificado para o ribossomo começar a andar por aqui, tal. Esse aqui é o CAP, então. E aí, além de ligar o nucleotídeo de guanina, tem umas metilações que acontecem. A própria guanina está metilada aqui, metil SH3, tá? Beleza? A ribose do primeiro nucleotídeo geralmente é metilada também aqui, ó, tá vendo? Metilada. E pode acontecer também uma metilação da segunda ribose aqui, tá vendo? Então, essa metilação e essa guanina aqui deixam ele muito esquisito. Para que ser esquisito? Para proteger, entendeu? Para você não degradar esse RNA mensageiro lindão. Então, essa ponta é protegida assim,
tá? A outra ponta é protegida pela cauda de poliar. Isso aqui é um anagrama, né, que é ribose fosfato, ele está virado de 3 linhas, guanina está metilada, essa coisa aqui, né? Guanina metilada, o 5' dela ligado no 5' do mensageiro, a primeira ribose está metilada, a adenina pode ser metilada também, geralmente a primeira base é adenina e ela pode ser metilada, a segunda ribose também pode ser metilada. Então, são modificações químicas para proteger a ponta 5' do RNA, que na verdade não existe mais, porque ela está grudada num 5' desse nucleotídeo de guanina, então 5' com 5', acabou ficando uma ponta 3' OH e a outra ponta 3' OH está lá no final. Contei a história do CAP. Alguma pergunta sobre o CAP? Para que ele serve? Como que ele é? Essas coisas, meninos, a gente desce ao detalhe, a gente mostra a molécula, mostra a estrutura, para vocês falarem assim, o CAP, prazer CAP, para poder entender que tem uma proteção química, entendeu? Hoje é quinta-feira, você tomar uma vodka barata e for dormir com a cabeça cheia de vodka, você vai esquecer tudo. É igual acabar a luz quando você está escrevendo num desktop, né? E ainda está na memória RAM. Acabou a luz, já foi. Quando você toma muita vodka e vai dormir, na hora que vai passar da memória RAM para o disco rígido, não grava direito, entendeu? Igual acabar a luz. Então, no dia seguinte, você não lembra de mais nada. Se você quiser lembrar de uma noite boa com vodka, você tem que ficar acordado, não pode dormir, até esperar a bebedeira passar, senão você vai esquecer tudo. Não sei por que eu falei isso, esqueci. É porque vocês não precisam guardar como é que o CAP é, mas olha para ele e vê que cara esquisito, tal. Tem uma proteção. É a história do CAP. Chega de CAP! Muito bem. Agora eu acho que é hora de ver o intro. Deixa eu passar o slide aqui. Não, é o poliar que eu vou mostrar primeiro. Eu vou mostrar o final. Como é que corta aqui? Esquece esse intro. Eu vou mostrar esse cara aqui. A, né? Vou mostrar ele lá. São slides do Stray, eles estão meio de um jeito meio esquisitinho. Então, os RNAs mensageiros, eles têm mesmo um lugar que sinalizam onde é que é para cortar, tá? Então, existe essa sequência rica em GUs, né? Aqui. E um pouquinho antes dela tem um CA aqui. Então, existe uma proteína que senta aqui, né? Claro. E indica uma outra para cortar aqui, né? No início dessa região rica em GU. E aí corta, né? E deixa um 3' OH, né? De 5' para 3'. Ele deixa esse 3' OH livre, tá? E aí, esse pedaço é jogado fora, né? Então, esse aqui é aquele corte lá onde o guitarrista cortou, entendeu? E aí a gente vai ter esse fenômeno que é a poliadenilação. É uma enzima que reconhece esse terminal aqui e primeiro ela coloca 10 As e depois um outro sisteminha estica para cerca de 250 As. Para que serve esse monte de A? Para a proteção da outra ponta. Uma ponta foi protegida pelo CAP, a outra ponta foi protegida pelo poliar. Não sei se agora que eu falo, mas se esse poliar fica muito curtinho, né, ele vai desgastando com o tempo, né, vai perdendo bases com o tempo, vai ficando velho, enferrujando, tal. Se ele ficar numa distância crítica, pequena, não vou falar o número agora porque eu esqueci, está em algum slide. Aí então as enzimas conseguem degradar o RNA inteiro, entendeu? Então aí ele já era, aí ele já gastou, tá? Beleza? Então a cauda de poliar serve para proteger o outro lado. Então um lado é protegido pelo CAP, né, o início, e o final pela cauda de poliar. Lembra que são 250 As. Mesmo que você viu um experimento que parece que tem menos, sequenciamento. Sequenciamento parece que tem menos, mas é um artefato do sequenciamento que eu explico em janeiro.
tem 250 As, é um montão. Bom, o pessoal dos livros, eu acho, até nos livros mais velhos, ensina isso tudo separado, né? Mas o que parece que acontece é que a RNA polimerase, né? RNA polimerase que está aqui assim, ó, ela é mais ou menos assim, tem uma dobradiça, tem uma cauda aqui. Na hora que ela vai transcrevendo, as enzimas que tem que trabalhar o RNA estão grudadas na cauda dela, entendeu? Tá? Quando os fatores de transcrição fosforilam ela, ligam uns caras aqui que eu não vou pedir para vocês guardarem o nome, CPSF, CSTF, né? São os fatores aqui que ficam grudados na cauda da polimerase. A RNA polimerase, ela está transcrevendo, tá? E aí, no que o RNA está saindo, essas proteínas que estão grudadas na cauda da RNA polimerase já começam a atuar nele, tá? Então, ela está transcrevendo ali assim, né? E aí, quando ela coloca para fora essa parte aqui, A, ela continua transcrevendo, tá? Beleza? Isso aqui já é o final do RNA. Imagina um RNA um pouco maior. Quando ela produz esse AAUAA, essas duas proteínas elas saem da cauda da polimerase e falam assim: opa, vai acabar, vamos cortar. E elas vêm para cá, tá? O resto do desenho é elas cortando, tá? Beleza? Então, vem mais fatores adicionais, né? E cortam. Aí vem a polimerase, né? Que vai começar a colocar os poliás. Esses caras aqui saem fora, né? E o cara já está clivado. E a polimerase, ela começa a produzir o poli-A e vem as poli-A binding proteins, né? Então, você tinha aqui a CPSF ligada no sinal, e aí cortou e começou a colocar As, né? Você vai colocando As, a polimerase vai colocando As para cá, e já vem proteínas protegendo o seu RNA, né? Porque quem protege não são os As, são essas proteíninhas aqui, beleza? Então, conforme a PAP vai produzindo mais AAA, vem mais proteína aqui que vai protegendo, e aí você tem 200, 250, 300 As, e quem protege não são os As, né? São essas proteínas aqui que grudam em cauda de poli-A, entendeu? Então, é mais ou menos uma proteção mesmo, né? Um calçado, né? Uma proteção que você tem, umas havaianas, pelo menos, que você protege essa parte aqui do RNA, tá? Mas a parte mais legal é que todas essas proteínas elas estão na cauda da RNA polimerase. Conforme a RNA polimerase vai andando, elas vão executando as funções, beleza? E aqui está o número 27 mágico que eu falei, que quando a cauda de poli-A vai se desgastando, vai se degradando com o tempo de vida dele, ela chega no momento que ela tem menos de 27 As. Menos de 27 As não dá para grudar mais aquelas proteínas protetoras. Então o RNA fica lá e fala assim: ih, meu Deus, vão me ferrar. E aí tem umas proteínas que têm nome, né? CCR4, CAF1, as proteínas NOT, e elas chegam por ali, e se aquela proteína verde não estiver protegendo, elas vão atuar como um Pac-Man, né? Nhoque, 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 e vão comer o RNA por essa ponta. Então, como é que o RNA é degradado? Pela ponta do poli-A, vai desgastando, não consegue grudar aquelas proteínas verdes e uma Pac-Man come. Tá? E aí seria o 3' 5' decay, né? De 3' para 5' decay, o decaimento, tá? Elas vão simplesmente comendo aqui por essa ponta. Por essa ponta aqui, existe procedimento também, mas é um procedimento de tirar o cap. É um procedimento que controla a meia-vida desse RNA
leva ele para uns sítios no citoplasma onde vai ter o decapeamento, né? Você vai tirar o cap, e aí quando tira o cap, essas proteínas DCP2 e DCP1, elas funcionam como capman e tiram o cap, né? E aí depois vem a XRN1 e come ele pelo lado de cá, tá? Então, esse lado aqui é meio controlado, você escolhe quando que você vai aposentar o seu RNA, e aqui é mais pelo gasto do poli-A, tá? Então, a meia-vida de um RNA depende muito desses mecanismos, é um controle muito fino, cada gene é controlado de um jeito, mas eu contei aqui a história do CAP e do poli-A para proteger, e chega uma hora que eles também são retirados e você degrada o seu RNA. Então, um RNA, dependendo de um monte de regulações, ele tem uma vida mais ou menos programada, né? Lá, sei lá, se aposenta com 65 anos, tem os mecanismos que regulam a duração dele, que ele não dura para sempre, não. Acho que agora nós vamos falar do AGG, né? Eu não vou falar muito do AGG, porque isso aqui é reconhecido, mas eu vou falar como é que tira esse cara daqui, entendeu? Tem todo um sistema proteico que tira esse cara daí. E molecularmente, ele é um pouco difícil de entender, mas aqui no desenho fica mais fácil. O intron está em amarelo, tá? O nosso intron que estava aqui, ó, em verde escuro com bolinha, ele vai estar em amarelo. Vou mostrar o final. Vai sair um laço assim, que é chamado de lariate. Cadê a palavra lariate escrita aqui, hein? Lariá. Lariá. Lariá é um laço de cowboy. Sabe quando o cowboy faz aquele laço, que o laço fica no ar, assim, ó, o círculo e o rabinho né? Isso aí chama lariá. Eu nunca vi alguém chamar isso aí de lariá, só sei que nos livros de biologia eles falam que isso aí é um lariá, que é um laço de cowboy. É um laço, fala laço, tá? Laço tá bom. Laço, é um laço de rodeio. Aí, como é que ele funciona? O intron, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser cortado aqui assim, ó, o intron. Na verdade, quimicamente, quem ataca é um nucleotídeo com A, né, no meio do intron. Isso aqui é ajustado por um monte de proteínas, tá? Então, esse A ataca aqui e fala, dá esse pedaço para mim, tá? Então, nós estamos aqui de 5' para 3', né? De 5' para 3', de 5' para 3'. Tudo é 5' para 3'. Então, você tem um corte aqui, onde você fica com um 3' azul e um 5' amarelo, tá? Esse 5' amarelo aqui, ó, né? Esse 5' amarelo aqui, tá bom? 3' azul, 5' amarelo, né? Nesse corte aqui, porque 5' para 3', 5' para 3', então você fica com 3' azul e um 5' amarelo. Esse 5' amarelo que tá aqui, você pega esse A e fala assim, escuta, nucleotídeo, você está usando o seu 3' para ligar ali, mas o seu 2' está livre. Então, você pega esse 5' e liga no 2' dele. Ó. Você pega esse 5' e liga no 2' desse cara que tem o A. Entendeu? Então, esse cara estava lá na frente, esse 5' aqui. Você pega ele e liga nesse cara que tem o A, no 2' dele. O 3' é feito para a cadeia crescer, mas não tem o 2' ali? Todo RNA tem um 2' sobrando. Aí você pega aquele 5' aqui e gruda no 2' desse cara. Pá! Você já fez a primeira parte. A outra parte que faz, tudo com enzimas, você corta aqui e liga aqui, ó. Né? Na verdade, esse cara ataca esse, e aí fica os 2 exons e o intron sai assim. Isso aqui é visto no microscópio eletrônico, tá? Esse laço de cowboy aqui, o intron, quando sai assim. Beleza, quimicamente você só tem que saber que os 5' desse intron aqui, que é a parte da frente dele, liga no 2' de um nucleotídeo que tem adenina bem no meio, e aí o resto acontece. Bom, estamos em Minas Gerais, nós temos muitos restaurantes de comida mineira,
onde tem várias panelas ali no fogão a lenha. E aí você pega um prato, né? Você vai pesar. Aí você pega um prato, você começa ali, arroz, o arroz, feijãozinho. Será que eu vou botar tutu ou vou botar feijão? Vou botar o feijãozinho, né? Aí tem uma panelinha com quiabo ali do lado, você coloca um quiabinho. Aí você vai andando e aí tem uma dobradinha, entendeu? Dobradinha. Eu quero saber quem aí gosta de dobradinha? Quem come dobradinha? Dobradinha. Cri, 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 cri. Todo mundo come dobradinha aí, galera? Comer eu até como, mas não é minha favorita, não. Então, para você, a dobradinha vai ser um intro, entendeu? Mas tem gente que vai comer dobradinha. A dobradinha pode ser um exo para uma outra pessoa. Tá ligado? Essa história de intro e exo é relativa. Numa célula, olha, a Ana Luísa, a dobradinha para Ana Luísa vai ser um exo, tá, entendeu? Ela não vai pular aquele intro, ela vai pegar a dobradinha, né? Aí vai andando para frente nos pratos ali, vai ter alguma coisa que você não gosta. Fígado, cebolado. Vamos supor que ninguém gosta de fígado acebolado. Olá, a Ana Luísa gosta de tudo. O Eloy também. Fígado é exon para eles, né? Para mim vai ser intron. Eu só tomo fígado se eu estiver tomando muita cerveja. Eu como fígado. Tem que estar meio bêbado junto. Então, para mim vai ser intron. Para eles vai ser exon, né? Então, beleza. Então, é isso que eu queria ensinar para vocês aqui. Esse aqui é meu amigo Sandro de Souza, um grande bioinformata lá do Instituto Ludwig de São Paulo. Quando o Ludwig fechou, ele foi para Natal e ele começou a bioinformática de lá. Natal agora está cheio de bioinformata, um instituto, computadores, e ele que começou essa história lá. E ele trabalhava muito com splicing, que é o nome dado para você retirar os intros, né? E ele acha que metade dos nossos RNAs, se eu fotografar os nossos RNAs, tá? E pegar molécula por molécula, essa daqui, por exemplo, ela foi feita com uma fórmula de splicing só. O que era exon era exon, o que era intron era intron. Mas metade das nossas moléculas, elas são feitas de splicing alternativo. Ou seja, são produções de um gene que, na verdade, cria vários RNAs diferentes com o mesmo RNA precursor. Então, ó, por exemplo, esse pré-RNA aqui, ele tem um exon rosa, um azul, um verde e um laranja. Beleza. Em uma célula, ou numa situação da célula, você pode ter um processamento onde você fica com o exon 1, com o exon 3 e o exon... Não, desculpa, o exon 2B e o exon 3, né? Para uma outra pessoa que vai se servir, você pode ter o exon 1, o exon... Não sei qual que é o azul aqui. Esse aqui é azul, né? Eu estou com uma luz forte aqui em cima. Esse aqui é o 2A, esse aqui é o 2B, né? Aqui você pode ter o exon 2A mais o exon 2B retidos na molécula, né? Então você tem o RNA diferente. E aqui você não tem nem o 2A nem o 2B. Você tem só o vermelho e o laranja. Então, são 4 RNAs diferentes, os quais podem dar 4 proteínas diferentes a partir do mesmo gene. Entendeu? Então, nós temos muito mais proteínas diferentes do que nós temos genes diferentes. Metade das nossas moléculas de RNA, segundo o Sandro, são produtos de splicing alternativo. Tá? Então, eu dei um exemplo meio genérico, mas tem aqui os casos mais certinhos. Tá? Isso aqui é figura de livro, dizendo que você pode ter um exon opcional. Quando um aluno vê isso pela primeira vez, ele não entende o que são esses Vs aqui. Significa que na célula 1,
você vai ter esse exon, aí vai cortar aqui e ligar aqui, entendeu? Esse V significa que cortou aqui, ligou com isso, né? Então, esse cara aqui vai ser exon também, né? E na célula 1 vai cortar aqui e ligar aqui. Então, esse cara aqui não vai ser exon, vai ser o fígado com cebola para mim. Eu não vou pegar ele, entendeu? Eu vou daqui, né? Do feijão, eu já vou pular aqui para a bisteca, entendeu? Vou pular o fígado aqui. Então, vem para cá. Daqui vem para cá. Então, qual que é a diferença entre a célula 1 e a célula 2? Esse exon aqui, ele é opcional. Ele é exon para 2, mas ele é intron para 1. Você pode ter um intron opcional, né? Quando você vai processa aqui, né? E para a célula 1, isso tudo aqui, esse cara é intron, né? Eu processo, né? Jogo esse cara fora e processo, jogo esse cara fora. Só que para a célula 2, esse cara aqui é intron, esse cara é intron, mas esse cara não é um intron opcional, ele não é retirado. Então, eu vou retirar só esse. Então, tudo isso aqui vai virar exon para a célula 2. Eu posso ter mutuamente exclusivos, que é esse tipo de processamento, né? Esse cara vem para cá, mas esse cara vai para lá. Esse cara vai para cá, esse cara vai para lá. Ou então eu posso ter um splice interno também, né? Eu tenho esse splicing aqui, na célula 1 eu faço um splicing até aqui já, e na célula 2 eu faço um splicing até aqui, tá? Então, tudo isso depende de controles por várias proteínas, inclusive em algumas doenças essas proteínas podem sumir e você pode começar a ter splice alternativo, né? A galera estuda muito isso. Mas tudo bem, nós estamos na biologia. Vocês já viram uma drosófila? Vocês já alimentaram uma drosófila? Eu já alimentei com banana e já alimentei com caldo de maple. Lá nos Estados Unidos eles usam o caldo de um suco de maple que vem do Canadá lá. A drosófila, ela tem splice alternativo de um gene aqui, ó. Isso aqui é um gene e ele tem várias repetições cinzas, vermelhas, verdes, azuis, amarelas, cinza, né? Faz um RNA, né? Pá, beleza, tá? E aí, na hora que o RNA é processado, ele pode ter a seguinte estrutura. Vai manter esses caras cinzinha aqui, né? Cinza, 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 mantém. Aí pega um cara dos vermelhos, dos vários vermelhos, um cara dos vários verdes, um cara dos vários azuis, um cara dos dois amarelos e forma um RNA, tá? Só que tem várias possibilidades de vermelho, de verde, de azul e de amarelo, de tal maneira que tem um número muito grande aqui, que a partir do mesmo gene, essa drosófila consegue fazer 38.016 proteínas diferentes, entendeu? Isso é que é fazer diferentes pratos possíveis com as mesmas comidas, né? 36.016. Então, é o exemplo que vem nos livros, acho que saiu do Strayer, de um gene que pode sofrer milhares de splices alternativos, tá? É mais para impressionar. Agora deve ter uns calzinhos aqui mais legal assim que acontece na gente, tá? Isso aqui é o gene da tropomiosina. Geralmente biólogo molecular, né? Vocês estão fazendo biomol, representa o DNA com as duas fitas, né? E marca os pedacinhos no DNA que podem ser usados ou não para produzir a proteína que é a alfa-tropomiosina, tá? Então, olha que coisa legal. Você faz o transcrito primário, né? E aqui está alinhado sempre assim, esse exon com a posição do genoma, esse exon com a posição do genoma, entendeu? Então, aqui está o músculo estriado, né? Músculo esquelético. E ele tem um RNA mensageiro que vai ter este exon, depois grudado neste exon aqui, esse cara aqui pulou, tá vendo? Esse cara aqui
não é exon para o músculo estriado, é uma dobradinha. E aí depois você passa para este exon aqui, depois esse aqui, e termina o RNA mensageiro do músculo. Claro que a tropomiosina músculo vai ter uma determinada composição de aminoácidos, né? Beleza. Vocês não acreditavam nisso, né? Que a tropomiosina vai ser diferente no músculo liso, não porque no músculo liso é um outro gene de um outro cromossomo que está produzindo uma outra alfa-tropomiosina, não, é o mesmo gene, só que por splicing alternativo, você vai passar a usar esse exon que não usava aqui, tá? Não vai usar esse, já vai usar esse, até aqui está igual, até aqui está igual, depois você não usa esse, vai usar esse aqui, tá? Beleza, no músculo liso. No fibroblasto, tem dois tipos de alfa-tropomiosina. Tem essa aqui que usa esse cara, igual ao do estriado, né? Depois vai para esse, né? Aí continua igual, e vai usar esse aqui. Então, se parece muito com a do músculo estriado, só esse último exon que é diferente. E no músculo, no fibroblasto, pode ter também essa outra aqui, que tem esse cara aqui, que só ele usa, né? Os outros não usam. Tá? Vocês já pegaram a ideia. E no cérebro tem uma outra diferente. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 diferentes alfa-tropomiosina a partir do mesmo gene. Então, se você falar assim, nós temos 25 mil genes no nosso DNA, você vai ter muito mais proteína, meu amiguinho, entendeu? Porque o splicing alternativo gera muitas proteínas diferentes. Segura essa, galera, olha só. Splicing alternativo. Isso aqui é bem genérico para explicar como que pode acontecer, mas para cada gene, para cada intron e exon, tem uma regulação específica, tá? Daquela célula, daquele momento. Mas geralmente funciona assim: tecido 1, tecido 2. No tecido 1, você tem esse transcrito primário sem nada. Então vai ocorrer o splicing, pimba, tá? Mas no tecido 2 pode ter um repressor isso aqui a gente chama de doador e aceptor de splicing, tá? Então tem um repressor no aceptor do splicing. Então você não consegue fazer esse splicing aqui, então esse intron ele vai ficar retido, tá? Então ele é eliminado nesse tecido e não tem splicing nesse tecido. Beleza. Pode ser pela figura do repressor, mas também pode ser uma figura de um ativador, né? Você tem um transcrito primário, né? Esse pedacinho aqui não é reconhecido para sofrer splicing, né? Então não tem splicing, fica desse jeito o mensageiro, mas nesse tecido tem um ativador. Então, a diferença pode ser por causa de um repressor que proíbe ou um repressor que ativa. Então, com a presença do ativador, esse doador vai encontrar esse aceptor e vai ter splicing, tá? Olha, eu escrevi uma molécula vermelha com R e uma molécula vermelha com A. Na vida real, esses caras vão ter nomes: C3CR7, L4BM3, entendeu? Cada célula vai ter uma regulação maluca para os seus genes para usar repressores e ativadores de splicing, né? Beleza? E assim, para falar um pouquinho mais de splicing, tem que falar da talassemia. A talassemia, vamos olhar aqui direitinho, tem um exon, né, de um gene lá, que você tem o doador de splicing que eu falei, AG, né, e o aceptor G, né. Isso aqui é o exon e o intron, aí o intron vem aqui, e aqui é intron-exon, 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 né, exon-intron, intron-exon. O splicing normal é você retirar aqui, cortar aqui, né? Você liga esse nucleotídeo naquele A, né? Fórmula A, tira esse cara aqui,
tira o intron, beleza, normal, tá? Só que o que acontece? O RNA normal, ele é assim, né? E o splicing é para acontecer aqui, né? Então, você tem o fim normal do intron, né? Aqui, e aqui começa o outro exon. Então, é exatamente esse modelo aqui, né? Com esse cara aqui. Só que tem uma mutação em quem tem a beta-talassemia que esse G vira um A, tá? É um G que vira A. Antigamente era TTGC, esse G vira A. E olha que coisa louca, TTAG, TTAG. Esse cara começa a imitar esse aqui. Então, na beta-talassemia, em vez de você retirar esse intron inteiro, você retira esse intron só até aqui. E aí bagunça todo o final da sua proteína, sacou? Então, é uma mutação que afeta o intron, né? Formando um sítio aceptor de splicing que não devia ser formado, tá? Por causa de uma troca de um nucleotídeo. Esse G vira A, né? E você acaba imitando o aceptor do splice. Era para retirar esse intron até aqui, você retira ele até aqui, fica com uma sequência doida e a proteína fica esquisitona, tá? Então, mutações em intron podem causar problemas, sacou? Pode produzir um sítio de splicing diferente. E aqui acho que é o caso mais legal que tem. Primeiro eu conto a história, depois eu mostro molecularmente. Vocês estão fazendo imuno ou vão fazer ainda no próximo semestre? Eu não sei mais. Mudou o currículo. Vocês estão fazendo imuno agora? Agora não, acho que é no próximo mesmo. No próximo mesmo, né? Então, quando vocês olham para isso, não bate aí um anticorpo, né? O anticorpo tem uma cadeia pesada, uma cadeia leve, ou seja, uma cadeia grande que está aqui em azul e uma cadeia pequena que está em rosa. E ele é bifuncional, ele é duplo, né? Então, tem duas cadeias pesadas, duas cadeias leves, tem esse formato de Y. Não é bem um Y, nos desenhos é um Y, assim e tal. E quando o primeiro anticorpo de um linfócito é feito, ele é feito com uma região hidrofóbica aqui, né? E ele fica preso na membrana. Então, sei lá, você vai tomar vacina para coronavírus, tá? Você já tem uma célula lá dentro de você que tem um cara preso na membrana dela, desse jeito, e você tem bilhões de combinações diferentes desses caras aqui. Uma delas dentro de você, quando a proteína spike produzida pela vacina, não importa como que ela foi feita, vem aqui e gruda, né? Entendeu? A variabilidade dos anticorpos é tão grande, tão grande, tão grande, que é como se você tivesse anticorpo para tudo, né? Só que você botou a spike aqui, ela achou uma célula do seu organismo, né? Que grudou aqui, e esse cara funciona como um receptor e manda a célula proliferar muito, né? Então, essa célula sofre uma transformação blástica e prolifera, ela enche você de células. Com a primeira exposição, não é tão suficiente, mas com a segunda exposição, aí ela prolifera ainda mais e ela começa a produzir o anticorpo secretado assim, né? Na segunda dose, assim, ela começa a secretar. Como que ela começa a secretar? Simples, ela produz esse cara sem o domínio hidrofóbico, tá? Então, eu estou explicando imunologia, que toda célula que vai responder ao antígeno já tem um anticorpo pré-existente, né? Que está lá e está preso à membrana por um domínio hidrofóbico. Essa célula é ativada por esse cara aqui, ele manda um sinal, manda a célula proliferar bastante, encher o seu corpo desses caras aqui, os carinhos de memória, né? E aí, num certo momento, ela vai dar um jeito de parar de grudar esse hidrofóbico aqui, vai produzir esse cara, e aí vai transformar no cara secretário.
Então, esse aqui é o IgM de membrana e o IgM secretado. Depois vai ter um switch que vai passar de IgM para IgG. Aí, deixa para o professor de imunologia, né? Esse switch, mas IgM de membrana e IgM secretado. Está escrito aqui IgM? Não fala, mas é IgM. Mas não fala, não importa. Então, é o cara de membrana, ele funciona como um receptor, depois ele começa a funcionar como uma molécula solúvel, que é um anticorpo, tá? Beleza. Agora nós vamos ver a confusão aqui, porque a gente tem sinal de poliadenilação e splicing, ao mesmo tempo regulando esse problema aqui, tá? Então, a gente tem aqui um transcrito curto e um transcrito longo. O que define se o transcrito é curto ou se o transcrito é longo? É o sinal de poliadenilação, tá? Então, a gente tem um sinal de poliadenilação, aqui é o splice donor, cadê o sinal de poliadenilação? Aqui, ó. RNA pode ser clivado aqui para dar o transcrito curto, ou então ele pode ser clivado aqui para dar o transcrito longo, tá? Vamos começar pelo transcrito longo. Se a RNA polimerase está com aqueles fatores na cauda dela, ela vê o primeiro A e passa direto. E aí ela vê o segundo A e ela fala assim, caramba, vamos cortar aqui. Cortou aqui. O seu RNA fica longo, porque foi escolhido esse cara. Vamos supor que, inclusive, tinha uma proteína ligada aqui, entendeu? Que evitou que isso aqui fosse conhecido, né, no RNA. Então, assim, houve a transcrição e, efetivamente, o sítio de poli-A que foi usado foi esse. Pá! Tá? Então, você criou um transcrito longo que vai estar representado aqui. Veja que esse transcrito longo, ele tem um doador de splicing aqui e um aceptor de splicing aqui. O transcrito longo entram aqui, tá? Tá bom? Então, vamos ver lá na outra coisa. Tem um transcrito longo que para aqui, vai haver um splicing, porque o doador está aqui e o aceptor está aqui, tá? Então, o transcrito longo está aqui. O transcrito longo ele foi cortado aqui, que é esse lugar aqui, onde está essa seta, foi cortado aqui. E aí foi colocada a cauda de poli-A, tá? A cauda de poli-A. Aí, o doador e o aceptor vão fazer o splicing, essa parte amarela vai sumir, né? Azul claro, escuro, azul claro. E aí tem o stop codon aqui, né? A cauda de poli-A, desculpa, a cauda de poli-A é colocada, ela é cortada aqui, ó, esse corte é aqui, e aí coloca a cauda de poli-A, tá? Então, você retirou esse intron, a proteína vai ser traduzida assim, vai parar nesse stop codon, então a proteína vai ser o seu anticorpo mais o domínio hidrofóbico, tá? Quem definiu isso? Aonde eu fiz a poliadenilação. Cortei aqui, poliadenilei aqui. Uma vez fora, acontece uma sinalização, não sei o quê, e o sítio de poliadenilação que é usado é este, não esse mais. Então, o RNA está sendo traduzido, está sendo transcrito aqui, esse sítio é cortado e a cauda de poli-A vem aqui. Então, você vai ter um transcrito curto. Vai ter uma cauda de poli-A aqui e um transcrito curto. Tá? Só que perceba uma coisa, esse transcrito aqui, ele está com um stop codon aqui e caiu fora o aceptor. O aceptor de splicing caiu fora. Tem um doador aqui que não consegue fazer splice com ninguém. Então, o RNA mensageiro, ele termina desse jeito, com essa cauda de poli-A antecipada, sacaneou esse intron, ele não tem mais como sair fora, né? Porque cortou ele aqui no meio, né? Então, ficou esse intron retido no RNA mensageiro. Na hora que você vai traduzir a proteína traduz essa parte aqui, traduz só um pedacinho da parte hidrofóbica e esse cara não gruda mais na membrana, ele é secretado, tá? Então, toda essa parte linda da fisiologia foi definida por uma mudança de
sinal de polidenilação que foi usado. Em vez de parar no segundo lugar para cortar e colocar a cauda de poliar, parou no primeiro. Isso sacaneia a retirada desse intron, né? Fica meio intron aqui, ele vira exon, ele produz um pedacinho só, né? O último exon não participa da brincadeira, né? Então a cauda hidrofóbica fica encurtada e ele é secretado, tá? É para decorar isso, Miguel? Você vai perguntar na prova, primeiro que não vai ter prova, segundo que não é para decorar, terceiro que é para vocês verem como sinal de poliadenilação pode mudar a vida de uma célula, entendeu? Né? Ela passa a ser secretora porque trocou o lugar onde corta, né? É mais para falar assim, estou ensinando aqui CAP, estou ensinando poliar, estou ensinando intron, estou ensinando sinal de poliadenilação, estou. A célula consegue usar isso por ideias mais loucas, fazendo, digamos assim, inovação, né? Criando produtos. Ela está criando um IgM de membrana e um IgM secretado, usando essas coisas, tá? É mais para mostrar para vocês que não é só ensinar os sinais de poliadenilação, mas ensinar que ele pode ser usado para mudar a vida de uma célula e tal. Beleza. Professor, uma Diga. curiosidade. Esse processo da adenilação, ele vai acontecer aleatoriamente ou ele depende de uma sinalização externa da célula? Olha, as sinalizações existem, mas são mais internas mesmo, né? Para utilizar esse sítio de poliadenilação ao invés desse. Imagina umas proteínas aqui proibindo aqui ou ativando aqui, sabe? Então, essas sinalizações aqui são bem específicas. Cada célula tem a sua, cada gene tem o seu, né? Mas tem essas mediações aqui, tá? Mas geralmente é um sinal intracelular, o qual pode estar respondendo a um sinal externo, né? Deve estar respondendo sinalização, pode ser o número de replicações que isso aqui teve. Eu nem sei se isso aí é esclarecido, como que sinaliza, né? Mas, assim, se tiver uma sinalização externa, quem vai realmente decidir são umas proteininhas internas, né? Que provavelmente vão ser transcritas ou não por promotores que responderam alguma coisa externa. Em outras palavras, é complexo pra caramba, cada célula vai usar o seu jeito, mas deve ter uma sinalização externa que sinaliza interna, e aí alguns carinhas internos vão fazer o trabalho, né? Então, vou dizer para você que deve começar com algo externo, mas pode ser algum relógio dentro da célula que conta quantas divisões ela teve. Algum sinal tem, tá? Mas é tudo muito complexo. Eu não conheço assim 300 trabalhos onde os caras estudam e revelam exatamente que molécula que foi que fez, né? Mas deve ter alguns por aí, né? Mas é uma boa pergunta. Eu acho que agora é para terminar um pouquinho, né? Por muito e muito tempo a gente achava que o promotor produzia o RNA, ele era processado, ele ia para o citoplasma, ele produzia a proteína e beleza, tá? Beleza. Aí a gente descobriu que a gente podia bloquear um gene se a gente colocasse o antissense dele, né? A gente pensava que o antissense bloqueava o RNA mensageiro e parava. Cara, nós vivemos muitos anos fazendo isso. Para a gente estudar uma proteína, a gente comprava o RNA complementar. Por pinocitose mesmo, ele entrava. Depois foram desenvolvidos vírus que produzem o antissense dentro da célula, né? Por muito tempo nós trabalhamos com antissense para bloquear o sense, né? O sense seria o mensageiro. Muito tempo, muito tempo. Aí em C. elegans começou alguns trabalhos, depois em planta, depois viram que é geral. Existe um mecanismo de inibir o RNA mensageiro
que é a interferência por RNA, o RNA de interferência, o RNAi, né? E existem algumas variações de RNAi, acho que eu tenho alguns 2 slides, mas o RNAi, ele não é o antissense que bloqueia o sense. Quando você punha o antissense, que você comprava e punha na célula, esse antissense, ele realmente bloqueava o sense, mas tem umas enzimas lindonas lá na célula que cortam um RNA dupla fita em pedacinhos de 23 com 21 superpostos, né? Então, seria 21 superpostos e 2 para lá, 2 para cá. E formando isso aqui. Isso aqui é um cara picotado de um dupla fita maior. A gente criava o dupla fita maior e achava que era isso que estava bloqueando, mas não. Um sistema que corta eles, né, em pedacinhos assim, e que é o chamado sistema RISC, né, e que tem essa proteína argonauta que pega esse RNA dupla fita, fica com uma fita só, né? O sistema argonauta fica com uma fita só. E aí, esse sistema argonauta, ele sim, com essa proteína, com essa fita guia, ele encontra o RNA mensageiro, tá? E com o pareamento completo, né, da fita guia dele com o RNA mensageiro, essas proteínas cortam o RNA mensageiro e adeus RNA mensageiro, entendeu? Então, a gente não sabia que isso estava acontecendo. Só depois, com anos de literatura, quando se detectou a proteína argonauta, esse complexo, como que ela funciona, que ela pega uma fita, com essa fita ela encontra o mensageiro e ela corta. Isso aqui funciona como uma enzima, ela vai depois, pega outro mensageiro e corta, outro mensageiro e corta, outro mensageiro e corta. Então, isso aqui, nesse desenho, está representado o sistema que o cientista faz. Ele cria esse dupla fita e aí ele é picado e aí faz esse corte aqui, tá? Aí depois a galera descobriu que não é só cientista que bloqueia a expressão gênica colocando dupla fita. Existem uns RNAs danadinhos que produzem um grampinho assim, ó, um grampinho desse jeito assim, tá? É um outro gene. Não é o gene que vai ser inibido, é o gene inibidor. Mas ele não atua no DNA, nada. Ele atua, esse grampinho, ele é processado por uma enzima dicer, né, que corta ele, tira esse grampinho aqui e fica exatamente com aquele parzinho, né? Uma das fitas é mantida e ela vai lá e ela pode cortar o RNA, tá? Então, nós mesmos temos RNAzinhos que são usados para inibir, interferir, né, em outro gene que está sendo produzido. Eu não gosto desse slide, não, eu gosto mais desse aqui para mostrar o gene endógeno, né? Então, você tem um gene que produz esse grampinho, né? Tá? Tem uma enzima chamada dicer que vai cortar ele em pedacinhos pequenininhos, né? Quer dizer, a dupla fita não foi feita pelo cientista, foi feita pela própria célula. Ela produziu um cara dupla fita, assim. Esse cara é cortado pela dicer. A dicer, ela pega aquela proteína argonauta, né? Ela fica com uma fita e com essa fita ele vai procurar o RNA mensageiro. Se essa fita pareia totalmente, ocorre a degradação. Esse sistema corta. Mas geralmente nas nossas células, quando um gene nosso produz esse grampinho, o pareamento que ocorre não é completo, ele é incompleto. Então, a pareia com o RNA mensageiro, mas ela não degrada ele. Tá? Na maioria das nossas regulações, a gente não degrada o RNA mensageiro. Todavia, esse argonauta
preso aqui no RNA mensageiro inibe o ribossomo, então não tem tradução, tá? É claro que esse mecanismo é mais poderoso, porque depois que ela corta um, ela vai cortar outro, corta outro, corta outro, corta outro, e esse mecanismo aqui, você tem que ter uma argonauta para cada ribossomo que você quer parar, né? Se você tiver 300 transcritos, você vai ter que ter 300 argonautas bloqueando. Então, a gente pensava, mas na verdade a gente tem genes que fazem um controle negativo daquilo que a gente está transcrevendo, tá? Então, assim, nem tudo que é transcrito vai dar proteína, porque a gente tem os nossos próprios genes inibindo os mensageiros. Não é louco? Isso aí a gente chama de RNA interferência, né? E existem genes que produzem o dupla fita mesmo biologicamente. Então, beleza. Todo mundo achou que tinha acabado aí a maravilha da biologia, que o sistema argonauta ia bloquear o ribossomo. Beleza. Mas acontece que o sistema argonauta, ele entra no núcleo, né? E o núcleo está produzindo esse RNA lá no núcleo. O sistema argonauta, ele é capaz de grudar naquele RNA lá no núcleo. E ele é capaz de recrutar enzimas que são a RADAC, né? Histona desacetilase, que desacetila a cromatina, tá? Ele consegue recrutar metilases de DNA, né? E dessa maneira, desacetilando a estrutura da cromatina e metilando o DNA, esse sistema consegue parar, né, através do mecanismo de RNA, de interferência, consegue parar a expressão do gene, a transcrição do gene. Então, ele consegue atuar na cromatina. Então, essa cascata de microRNA atua nas nossas células, se for o endógeno, né? Atua como bloqueando a tradução e também bloqueando a expressão gênica, né? Então, tudo que é esse meio de transcrição não adianta nada, porque esses carinha vão lá e inibem. Por que existe esse tipo de mecanismo? Porque se você bloquear esse cara aqui, você libera o outro, entendeu? Esse gene está tentando transcrever e produzir proteína, mas ele não está conseguindo. Mas ele já está pronto para traduzir. Se eu bloquear o microRNA, eu já traduzo instantaneamente a proteína, né? Então, aumenta a velocidade da regulação e aumenta também a complexidade da regulação. Conclusão de todas as conversas sobre RNA de interferência. O RNA mensageiro é produzido, mas vocês estão aprendendo aí que existe um cara chamado RNA de interferência que, através do acoplamento com a argonauta, uma das fitinhas, né, consegue parar a tradução e consegue parar, inclusive, a transcrição. Tá? Então, nem todo gene que a RNA polimerase transcreveu vai produzir um fenótipo na célula. Aí tem que eliminar, colocar o cap, tirar os introns, produzir a proteína, fosforilar a proteína, tudo isso, e ainda pode ter um gene nosso que inibe o outro, né? Por meio dos microRNAs, tá? Então, microRNA é uma literatura nova, né? Mas assim, bastante grande, né? Tem muita literatura de RNA aí, então não é um gene, uma exceção, né? A maioria dos nossos genes ele é transcrito, mas o RNAi pode estar lá modulando o quanto daquele RNA vai virar proteína, né? Eu acho que a gente pode entender a transcrição como uma RNA polimerase com um monte de fatores aqui na cauda, o fator de CAP, o fator de splicing, o fator de poliadenilação, eles estão todos aqui esperando. Conforme a RNA vai saindo, né, você já faz o CAP, depois você faz os splicings, depois você poliadenila, tá?
todo mundo está preso na cauda da RNA polimerase. Essa é a grande novidade. Assim que a RNA polimerase é fosforilada e começa a transcrever, né, um fator gruda aqui na cauda da RNA polimerase, já coloca o CAP, né? Outros fatores grudam na cauda da polimerase, já processam os introns. Outro fator depois gruda na cauda da polimerase e aqui está o último intron sendo processado. Aqui vai cortar e poliadenilar, tá? Então, a nossa visão conservadora foi para o beleléu. A gente tem agora uma situação onde a gente ativa um fator de transcrição, ele abre a cromatina, a RNA polimerase começa a transcrever, já vai colocando o CAP, vai eliminando os introns. Conforme ela está chegando no final, o RNA já está sendo direcionado para o poro, já vai sendo exportado, e aí vai ser produzida a proteína. Então, tudo isso funciona acoplado, né? E está aqui o grande papel da RNA polimerase carregando esses fatores todos que eu ensinei hoje, tá? Então, essa literatura aqui fica para quem gosta de estudar cromatina. E para terminar, em 2001 e depois em 2004, foi publicado artigos que mostram que existe ribossomo produzindo proteína dentro do núcleo. Tem umas fluorescências aqui, ó, né? E quando você inibe a síntese proteica, a fluorescência some no citoplasma e some no núcleo também. Então, existe um pouco de produção de proteína dentro do núcleo, e isso foi feito com microscopia eletrônica, né? O bromo está marcando o RNA com essas bolinhas grandes, a biotina está mostrando algumas proteínas sendo produzidas dentro do núcleo, né? E o que o pessoal acha é que a cauda da RNA polimerase tem um fator que vai produzir o CAP, um fator que vai retirar os introns, um ribossomo que já vai testar esse RNA que está sendo produzido para ver se ele é bom. Se ele não ficou bom, já tem um proteasoma que vai degradar aquela proteínazinha, e aí depois tem a cauda de poli-A, né? Então, a RNA polimerase, quando o transcrito é feito, já vai colocando o CAP, depois já vai fazendo o splicing, o ribossomo já vai testando o peptídeo. Se esse RNA tiver com defeito, o peptídeo é degradado no proteasoma e o RNA é degradado e aí faz outro. Só quando ele sai perfeitinho é que ele é levado para o citoplasma, tá? Então é assim que a literatura moderna, isso não está em livro-texto ainda, mas é o que os cientistas estão pesquisando agora, que é tudo acoplado, e esse sistema faz todo esse processamento, inclusive dá uma traduzidinha para testar, tá? Isso já é uma coisa bem recente mesmo. Na verdade, não é tão recente, né? De 2004, mas ainda não está nos livros texto, essa parte aí. Em um outro, no DCEL tem alguma coisa, né? Mas então você teria tudo isso acontecendo dentro do núcleo, na estrutura do núcleo mesmo, tá? Que está a estrutura do cromossomo, né? No núcleo interfásico, isso aqui se estufa, né? E você tem um esqueleto nuclear, e nesse esqueleto nuclear estaria tudo ligado para poder fazer esses processos todos aqui, incluindo uma testadinha do RNA mensageiro com o ribossomo, tá? Isso aí é bem novo, não está nos livros textos, mas intron, CAP, poli-A, aí está até no Strayer já tem, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, de a miríade de coisas que acontece com o RNA mensageiro, e quando você acha que já aconteceu tudo que podia, ainda tem um microRNA que vai lá e bloqueia a tradução dele, tá? Então, só para ilustrar o quão complexa é a biologia. Aí vocês vão perguntar, mas Miguel, o que eu ensino no ensino médio quando eu for dar aula de biologia? Ah, garotada, você tem que estudar isso legal, né?
ver o livro-texto, mostrar o que se sabe, não sei se vai parar só no intro e no exo, né? E estudar mais a respeito. E, é claro, você vai conseguir falar para os seus alunos do ensino médio aquilo que você seguir, né? Pegar a literatura aqui, pesquisar mais, né? E para poder contar algumas partes dessas bem contadas. Talvez você não vai contar tudo, talvez nem sei, porque eu não dou aula no ensino médio, não sei se fala de intron e exon, talvez sim, né? Cauda de Poliar, né? Então vocês vão ter que estudar bastante tudo que acontece com o RNA mensageiro para decidir o que vocês vão passar para os seus alunos. Porque, claro, vocês vão passar aquilo que está no livro deles, mas vocês podem passar alguma coisa a mais, né? Então, essa aula é complexa, então decidam por vocês o que vocês vão ensinar no ensino médio, tá? Um dia vocês me contam aí. Não sei se todos vão ser professores, né? Mas no ensino médio, no mínimo de intro e exon, você vai falar, tá? A gente aqui na Biomol, a gente tenta contar como é que funciona a célula para alguém que está fazendo estágio, todos os detalhes e tal, mas também para o professor de ensino médio que vai entender tudo e fala assim, o que eu vou contar? Que é o bebê, que é a cegonha que traz o bebê, entendeu? Isso aí vocês vão sabendo mais ou menos como tudo acontece, depois vocês conseguem contar a parte mais simples, né? Belezinha? Então, vou parar aqui a minha gravação por hoje, né?